Olá, estamos chegando com mais um programa Humanamente no ar, aqui da Band News FM, uma parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre com a melhor análise da medicina brasileira. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia. Uma análise hoje um pouco corrida, talvez? Muito? Vamos falar de um tema que, olha, eu vou contar. O que me inspirou o tema de hoje foi a Roberta Russo. Jura? Claro, nossa, eu tô com essa moral, meu Deus, preciso treinar mais. É a sua atividade física do coração, não é que a gente vai conversar hoje? É verdade, e é a atividade física que eu uso justamente para conseguir manter a saúde mental, o bem-estar. A gente vai falar sobre esse assunto. Eu ia começar o programa trazendo o nosso ouvinte para essa reflexão, convidando o ouvinte para essa conversa, doutor. Falando o seguinte, imagine se existisse um esporte não só capaz de produzir substâncias usadas em medicamentos para ansiedade e depressão, mas que nessa mesma prática você pudesse treinar de forma muito focada outros mecanismos comportamentais que pudessem ser repetidos, inclusive, na vida real, em áreas de extrema importância na nossa vida. Sociabilidade, construção de resiliência mental, melhor resposta ao estresse, criação de disciplina, melhora da autoestima, sentimento de confiança, porque esse esporte existe, a corrida. Nós vamos falar hoje no Humanamente sobre o poder que a corrida tem ou não de nos ajudar na saúde mental. Tem um meme rolando na internet, doutor, que tá pegando muita gente nessa trend, que é o seguinte: não é terapia, mas é terapêutico. Ah, é verdade, mas é verdade. É mais ou menos assim. Isso com a corrida? E você falou todos esses benefícios, né, da corrida. Na verdade, a gente pode até pensar que muitos deles estão envolvidos em várias atividades físicas, né? Mas a corrida tem uma coisa interessante que é até o que me fez correr também. Agora eu estou treinando, estou começando, não estou no nível da Roberta Russo ainda, mas estou tentando. E é uma história muito interessante, Rô, porque alguns anos eu faço natação, e aí na pandemia fechou a piscina, né? E aí eu comecei a correr, mas parei. E aí depois estava viajando e tive a oportunidade de conhecer o Museu das Olimpíadas. E lá tinha uma exposição temporária que era um vídeo, né, um mini documentário ali, curta-metragem, sobre corrida. E mostrava, de uma forma muito interessante, como o ser humano teve na sua evolução, na corrida, a única vantagem sobre os outros bichos. Ele não é mais rápido, obviamente, né, que os bichos, mas o ser humano tem uma característica que os outros bichos em geral não têm, que é o suor. Então você consegue regular sua temperatura e correr por distâncias maiores. Né? Então correr atrás da caça por mais tempo, o bicho é rápido, uma hora ele cansa e você alcança. Então a ideia daquele documentário é: o ser humano evoluiu para correr. E aí eu comecei a correr e a minha professora de educação física, né, personal, falou: acho que você é a única pessoa do mundo que foi convencida a correr por um argumento científico dentro de um museu. Mas no fundo é isso. A gente é feito para correr e é por isso que é tão forte o efeito. A gente vai conversar sobre vários deles ao longo do programa. É claro que vários outros esportes têm benefícios para a saúde mental, mas hoje a gente vai falar de algumas especificidades da corrida e por isso temos um reforço de peso hoje no Humanamente, participação mais do que especial da Camila Rich, treinadora, especialista em esporte e exercícios físicos, também apresentadora do Band News Informa, que vai falar pra gente um pouquinho sobre corrida. Fala, Camila, bem-vinda ao Humanamente. Olá, Roberta. Olá, doutor Daniel de Barros. É um prazer estar aqui hoje falando de um assunto que eu gosto tanto, que é atividade física, corrida, exercício aeróbico e depressão e ansiedade. Um quadro, né, de saúde mental que tem cada vez mais atormentado e feito muito mal para as pessoas, dentro de casa, no trabalho, com a própria pessoa, enfim. E eu venho aqui falar um pouco sobre as coisas boas que a corrida e que esse exercício aeróbico podem trazer na cura e no tratamento desse tipo de quadro que as pessoas se encontram. Né? Primeiro que é super importante a gente falar que o tratamento com acompanhamento médico através de medicamentos, acompanhamentos terapêuticos, né, psiquiátricos, fazem parte junto com uma alimentação equilibrada que ajuda muito na produção de uma série de substâncias também dentro do nosso organismo e a prática de atividade física. Né? A prática de atividade física virou assim todo receituário tem prática de atividade física. E a corrida é uma coisa muito bacana, que recentemente
a Universidade de Amsterdã, em 2023, fizeram um estudo com 141 pacientes que estavam em depressão e foram divididos em 2 grupos. Um grupo que foi tratado só com medicamento e um grupo que foi tratado com corrida e um acompanhamento terapêutico e social desse grupo. E aí houve também um momento onde os que estavam com medicamentos também poderiam acessar os treinos de corrida. O resultado foi maravilhoso e praticamente dizendo que a corrida quase que se equiparava aos benefícios que os antidepressivos traziam para os pacientes. E o que foi mais impressionante no final é que as pessoas que praticaram, elas melhoraram tanto a parte física delas, circunferência abdominal, pressão arterial, frequência cardíaca, que elas começaram a melhorar ainda esse quadro todo de depressão pela maneira que elas se enxergavam. Então isso foi maravilhoso. E a gente falando aqui das substâncias, né, que são muitas substâncias que o nosso corpo produz quando a gente está fazendo um exercício aeróbico e a corrida principalmente, e eu gosto muito de falar de uma substância, o Dr. Daniel deve nadar de braçada aí, que às vezes a gente fala pouco. A gente sempre fala da endorfina, da dopamina, e eu vou falar delas também, mas a noradrenalina, ela é uma substância maravilhosa produzida no nosso corpo, e ela é produzida um pouquinho antes da endorfina. Então, às vezes a pessoa está fazendo uma intensidade um pouco mais baixa e ela já tem a produção. E a noradrenalina, ela faz com que a gente tenha mais disposição. Então, você imagina uma pessoa que está em depressão e ela começa a fazer um exercíciozinho e ela já melhora a disposição dela. Então, ela, assim, é maravilhosa. Um outro neurotransmissor no nosso corpo, que o nosso cérebro produz, é a beta-endorfina, que é maravilhosa, que dá o prazer, aquela sensação de analgesia, sabe? Que a gente sente quando os alunos correm, assim, depois que elas terminam o treino, elas ficam quase que, assim, num estado de êxtase, né? Fala assim, uma delícia. Então, você imagina para uma pessoa que sofre de ansiedade, que está sempre muito atenta, muito preocupada, conseguir trazer o corpo, a mente, né? Para esse estado de quase um relaxamento, mas de prazer e anestesiado, assim. Então, ela ajuda demais. Um outro hormônio que a gente produz, que é a ocitocina, que é maravilhoso, que inclusive é o hormônio do amor, quando a gente amamenta, no parto, tem aquela produção, que é o hormônio do amor, do afeto, que faz muita diferença, né, que acaba fazendo com que a gente tenha essa sensação das ações boas, quando você tem uma boa ação, essa substância produzida dentro do nosso corpo acaba ajudando demais quando a gente está nesse quadro de depressão, né, faz com que você fique e se sinta abraçado. Então, é um hormônio que faz muito bem pra gente. Um outro neurotransmissor bastante conhecido, a dopamina, né, ela é produzida no exercício aeróbico, então ela traz essa sensação pra gente e ela tem a coisa da recompensa. Então, a dopamina está completamente relacionada à recompensa, à nossa cognição, então à nossa memória, e ajuda demais a diminuir e te colocar num quadro de boa pessoa, de boa ação, de uma memória boa, com uma recompensa. Então isso tudo ajuda demais nesses quadros. A serotonina, que é um hormônio que eu adoro, que é o hormônio da felicidade, né? E a gente produz também bastante quando a gente pratica um exercício aeróbico. Então, melhora o nosso humor, a serotonina. Então, a pessoa que está em depressão, a hora que você tem essas substâncias que são produzidas pelo nosso corpo, e a serotonina é muito interessante porque parece que ela também é produzida na região gastrointestinal. E por isso que tem muita relação de transtornos digestivos, algum tipo de problema, de transtornos digestivos com a depressão. Então, a hora que a gente consegue produzir essas substâncias que colocam a gente nesse estado melhor, não só fisicamente, mas mentalmente, por que não praticar?
né? Então, eu tenho muitos alunos, sempre tive ao longo desses quase 30 anos, quase 25 anos, trabalhando muito com corrida, muito com exercício aeróbico, e que a gente percebe no dia, na hora, a partir do primeiro dia, não é um medicamento natural que você precisa esperar muito tempo para você sentir. A recompensa, ela é na hora desses hormônios, desses neurotransmissores, que fazem com que a gente se sinta bem e traga saúde para a gente, de uma forma muito saudável e sustentável. Então, eu convido vocês a experimentarem a corrida, ao exercício aeróbico. Isso não é exclusivo, deixa aqui, não é exclusivo de praticantes de corrida, mas a corrida faz muita diferença, é um esporte muito democrático. A gente não precisa ir lá se inscrever na academia, a gente coloca um tênis, a gente consegue sair, a gente consegue desde o comecinho já correr, não pode não ser tão longo ainda, mas a gente consegue colocar numa rotina, a gente consegue começar correndo e evoluir, e ter metas, né, que fazem muito bem para a gente conseguir sair desses quadros de tristeza, de depressão, de ansiedade, que acabam trazendo para nossa vida. Obrigada, viu, Camila, por essa participação super especial aqui no programa e trazendo pra gente, né, doutor, essa parte quase que hormonal, né, que acontece na corrida e em outros esportes também. Queria que você falasse um pouquinho disso. É verdade. É muito interessante a gente entender, né, todos os neurotransmissores que estão envolvidos, né, na melhora do bem-estar. Como a Camila enfatizou, isso não é um substituto para um tratamento. Eventualmente, se a pessoa tem um quadro depressivo, um transtorno ansioso, ela precisa procurar tratamento, ela precisa procurar um médico, psicólogo, psiquiatra, neurologista, ginecologista, o cardiologista, o clínico geral, o médico de família, ela precisa procurar alguém. Mas, fato é que a atividade física associada ao tratamento é sempre melhor. Tem só também um detalhe que a gente precisa lembrar, ou às vezes a pessoa no quadro depressivo, ela não tem força nem para escovar o dente, quanto mais para começar a correr. Então, aí, de fato, é um tratamento global, precisa do remédio muitas vezes, precisa da terapia, e aí vai vir energia, aí vai começar a correr, e aí melhora. E para muita gente isso é um desafio, começar a correr, manter a corrida, e a gente, ao longo dos próximos blocos, dá dicas também de como a pessoa pode se engajar e pode tornar a corrida, que às vezes não é prazerosa, em algo mais prazeroso. Mas, doutor, não sei se ficou muito claro em outro bloco, uma vez eu ouvi de um médico falando sobre ansiedade que atividade física diária seria como um tratamento para mim ao longo de toda a vida. Até o final da vida, atividade física todos os dias seria como um tratamento. É verdade que a corrida e outros exercícios conseguem liberar as mesmas substâncias presentes em medicamentos? Na verdade, mas tem um mito que a gente às vezes acha que a depressão, a ansiedade é falta de determinada substância, que você vai tomar o remédio te repõe aquela substância, aí você melhora. Então a corrida, como age sobre essas mesmas substâncias, então ela repõe assim como um medicamento. Não é assim que funciona, né? Eu gosto muito do exemplo da febre. Se uma pessoa está com febre e toma um ácido acetilsalicílico, toma uma dipirona e melhora, ela não chega à conclusão, fala assim, a minha febre era falta de dipirona no sangue. Não, né? É porque a dipirona melhora a febre. Assim como os antidepressivos, ao estimular determinadas substâncias que se associam ao bem-estar, ele combate aquele estado depressivo ou aquele estado de ansiedade. Então, a corrida faz a mesma coisa. Claro que em menor intensidade, o medicamento faz isso de forma mais eficaz, mais rápida, com maior intensidade, mas a corrida também estimula a produção de neurotransmissores associados ao bem-estar. Se eles se associam ao bem-estar, logicamente, eles diminuem as emoções negativas. Tem um estudo que eu achei fantástico, que fala exatamente sobre isso, Rô. Tem um filme muito triste. Por coincidência, esse estudo usou o filme que eu lembro, que é uma coincidência, foi o primeiro filme que eu chorei na vida. Ixi. Eu lembro do primeiro filme que eu chorei, estava assistindo eu, meu pai, minha mãe e minha irmã dormiram, e aí quando eu vi, eu devia ter, uns 6, 9 anos, era pequeno, quando eu vi a lágrima veio sozinha, que é um filme muito triste chamado O Campeão.
sei se não é da sua época, mas é um lutador de boxe que tem um filho adotivo e aí você imagina o que acontece para a gente chorar no final, na luta final, né? Não tem prazo de spoiler, que o filme da década de 70 já venceu o prazo de spoiler. Mas enfim, os cientistas colocaram clipes desse filme para os voluntários assistirem e é óbvio que todo mundo ficava triste. Só que eles dividiam os voluntários e para alguns eles pediam para fazer atividades de corrida curtas, alguns minutos de corrida, ali, intensidade que variava, e outros só faziam um exercício de relaxamento. Então estava todo mundo recebendo alguma intervenção. E aí pediam para eles assistirem esse clipe desse filme, né? Muito triste. E as pessoas que eram muito sensíveis, as pessoas que tinham reagido mais intensamente à tristeza, né, daquele videoclipe, eram as que eram mais beneficiadas com a redução da tristeza depois da corrida. Ou seja, a corrida, mais do que o relaxamento, funciona como um para-choque de tristeza. Então, as pessoas que são muito sensíveis, que têm uma dificuldade de regular suas emoções negativas, que são mais propensas a emoções negativas, eram beneficiadas e tinham uma redução dessa intensidade das emoções negativas com a corrida. Ou seja, esses neurotransmissores de fato diminuem as emoções negativas, ajudam a gente a se controlar. É suficiente para tratar a depressão, para tratar a ansiedade? Difícil dizer, mas em quadros leves, muitas vezes você consegue intervenções bem eficazes, eventualmente com atividade física e às vezes até mesmo sem a medicação. Claro que isso vai ser muito caso a caso. É muito importante, muito interessante isso que você explicou, doutor. E a gente tem alguns dados, inclusive aqui da nossa sala digital, que mostram como o interesse das pessoas vem aumentando se a gente cruza esses dados de corrida e saúde mental. Temos aqui, para quem está acompanhando a gente no YouTube, mas para quem está no Dial, a gente conta também detalhes, as buscas, o interesse de buscas por ano na categoria saúde mental dentro das buscas de corrida desde 2014. Sempre foram altas, né, as pesquisas, as buscas, mas tivemos um aumento de 48% em 10 anos. Então, de fato, as pessoas estão procurando mais saber sobre corrida e saúde mental. Temos mais materiais aqui preparados pela nossa sala digital, mostrando o interesse e as buscas. Por exemplo, os principais termos em 2024 buscados por quem quer começar algo, e aí como começar a correr está entre as principais buscas, assim como começar a estudar e outras coisas também. E uma terceira tela para mostrar os interesses ainda em relação à corrida, o interesse de buscas por ano na categoria em saúde mental, registrando um aumento de 70% nos últimos 10 anos. Essa questão da corrida, na corrida a gente conseguir mensurar um pouco mais fácil, talvez, do que em outras modalidades, o nosso avanço ou o nosso declínio também, porque é uma atividade que você controla, não é uma atividade em que há necessariamente uma competição com outras pessoas, é relativamente simples, você precisa de um tênis para correr. Por que há essa relação tão forte com a saúde mental e as pessoas buscam isso e as pessoas entendem que isso acontece, hein, doutor? Dá pra gente falar no que é específico da corrida? Eu acho que dá, viu? Porque a corrida tem algumas características interessantes, né? No primeiro bloco eu contei a história de que eu comecei a correr porque eu vi um vídeo falando de que o ser humano foi feito para correr, nós evoluímos correndo. Então, a gente não evoluiu para lançar dardo. Provavelmente lançar dardo ajudou a gente a sobreviver ali na hora da caça, né? Mas a corrida tem algo mais essencial mesmo, né? Que era uma questão de sobrevivência. Então, provavelmente, as pessoas mais aptas ou mais interessadas ou com mais recompensa, que gostavam mais, recebiam mais benefício da corrida, foram as que sobreviveram mais. Então, a gente é descendente de pessoas que tinham, de alguma forma, algum apreço pela corrida. E ela tem tudo isso. É mais simples, muitas vezes, você correr do que você fazer natação, por exemplo. Né? A natação, você precisa ter piscina, não é sempre tão acessível. Ou do que você praticar um esporte mais sofisticado, que você precisa de um treinador especializado. É lógico que é bom, se você vai correr, você ter uma orientação. Mas, assim, é mais fácil você ter um professor que te ensina a correr do que você ter um professor de esgrima. Né? Então, tem essa coisa democrática e tem algo que é muito interessante, que você consegue ter, como você falou, uma resposta muito rápida. Eu lembro quando fecharam as piscinas na pandemia, que eu fui começar a correr, o primeiro dia que eu corri, eu falei, mas o que é isso?
Isso aqui é diferente. E às vezes o ouvinte pode falar, Daniel, mas comigo não é assim. Quando eu corro, eu sofro, eu já tentei, eu sofri. Mas tem um detalhe importante que a gente precisa entender. Existe uma diferença de organismo para organismo do que os pesquisadores chamam de eficiência do exercício. Então, muitas vezes a pessoa durante o exercício, sobretudo no começo do exercício, sente um grande desconforto. Todo mundo sente desconforto na hora que está fazendo exercício. Qualquer exercício. Confortável é ficar no sofá. Então, exercício vai ter um certo desconforto, mas algumas pessoas são muito sensíveis e é um desconforto muito intenso. Essas pessoas, elas precisam aprender a ouvir o seu próprio corpo e tentar ajustar, talvez a intensidade, talvez a duração, talvez o tipo de esporte, o tipo de atividade física, porque esse desgaste, esse mal-estar não é igual em todas as atividades, nem para todas as intensidades. Então a gente precisa também, a gente sempre fala aqui no Humanamente, né, de autoconhecimento, ouvir o nosso próprio corpo durante a atividade física. O que me traz menos desconforto e mais recompensa? E a corrida tem essa possibilidade de você, nos primeiros dias, na primeira corrida já ver, puxa, eu consegui um pouquinho mais, eu já me senti bem, você tem uma sensação que quer dizer, para além dos neurotransmissores, né? É a sensação de realização. Conseguir. Sabe quando você tica as suas coisas na lista que você tem para fazer, que dá aquele bem-estar? Quando você termina uma corrida, que seja curta, que sejam 15 minutos, que seja ali 1 quilômetro, sei lá, você tem a sensação de completei. E isso também traz muito bem-estar. Quando a pessoa consegue observar essa evolução, a sensação é muito boa, né? E pode ser também refletida, transferida para outras áreas da vida. Isso acontece muito frequentemente quando as pessoas tentam uma prova de maior quilometragem ou tentam uma meia maratona. A gente vê muito isso, né, doutor? Agora, qual que é a sensação mental? Muita gente fala, nossa, durante a corrida os pensamentos fritam. Saio da corrida cheio de ideias. Dá pra gente falar que a corrida é um esporte quase meditativo, doutor, ou também é exagero? Olha, os aspectos mentais da corrida não são nem um pouco desprezíveis, são importantes, inclusive. O nosso cérebro, ele tem uma sensibilidade ao ambiente, às coisas que a gente faz. Então, quando os estudiosos, né, os pesquisadores, fazem testes das funções mentais antes e depois da corrida, vários estudos mostram melhora cognitiva, melhora de aprendizado, melhora de memorização. Tem um estudo também curioso que os cientistas inventavam palavra que não existe, e as pessoas tinham que decorar as palavras, né? Aprender palavras novas, só que palavras inventadas. E aí, para algumas pessoas, eles também colocavam lá um exercício de relaxamento, para outras corridas curtas, sprints, assim, né? Dar aquele gás e parar. E as pessoas que tinham feito a corrida tinham uma capacidade 20% melhor de decorar as palavras, né? Então, tem uma influência no nosso estado mental. E quando a gente está correndo, de fato, o cérebro ele tem uma menor capacidade de ficar pensando em problemas, de ficar ruminando, porque a gente está investindo muita energia no físico. Então você tem que monitorar o seu passo, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Claro que muitas vezes isso já vai entrando no automático, mas você, sobretudo quando faz mais intenso, você não pode descuidar, você não pode assim ficar olhando passarinho, né? Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Isso mantém o seu foco em um estímulo, que é a corrida, e esse é um dos princípios da meditação. Você não deixar a sua cabeça ficar pensando em problema, pensando no passado, pensando no futuro, mas você manter a sua atenção em um estímulo. Esse é um dos princípios da meditação. Então, nesse sentido, a corrida tem um pezinho na meditação também, que é não deixar a nossa imaginação ficar nos levando tanto para tantos problemas. E nesse sentido, doutor, é claro que a gente sabe que muita gente cai na corrida ou começa a correr buscando o emagrecimento. Isso é muito comum nas mulheres, né? Chegarem na corrida buscando esse emagrecimento e aí muitas vezes entram numa relação também de punição entre alimentação e corrida, mas depois percebem que a corrida é muito mais do que isso e traz todos esses benefícios também para o bem-estar e saúde mental. Mas dá para a gente dizer que ansiosos correm melhor, doutor? Eu não sei se ansiosos correm melhor, porque a ansiedade,
como uma resposta de fuga e luta, né, que aumenta a nossa adrenalina, em parte ela nos ajuda. A pessoa muito desencanada, muito largada, ela tem menos impulso, né, menos força ali, menos empurrão para fazer as coisas. A pessoa que tem um pouco mais de ansiedade, então ela vai se preocupar mais, ela vai ter um pouco mais de adrenalina, um pouco mais de gás. Só que mais ansiedade, quando passa do ponto, começa a atrapalhar também, né? Então, não sei exatamente qual é o ponto ideal da ansiedade para ajudar a corrida, mas o contrário é verdade. A corrida ajuda a diminuir a ansiedade. A corrida diminui o estresse. Inclusive, a gente estava falando dos aspectos cognitivos positivos da corrida. Tem estudos que mostram que provavelmente o que faz a sua memória ficar melhor, seu raciocínio ficar melhor, a sua cognição ficar melhor, é o fato de você melhorar emocionalmente. Então, você ficar menos estressado, mais relaxado, mais energizado, né? A corrida dá essa sensação de energia, é isso que melhora a cognição. Então você vê que o emocional, o racional e o físico estão todos juntos, né? Sim, e por outro lado, doutor, já que a gente tem também, né, uma bolha aí buscando por performance, em provas grandes ao redor do mundo todo, essa busca por performance, ela pode anular os efeitos bons da corrida e acabar virando uma neurose, acabar trazendo alguns sentimentos negativos, né? Falando isso sobre a importância do equilíbrio também e na busca por profissionais capacitados para a gente fazer atividade física e treinamentos assim como esse. Eu estava perguntando, eu lembrei de uma tirinha do Calvin, né? O Calvin e o Haroldo, uma tirinha famosíssima, é muito engraçada. O Calvin estava pulando corda, assim, né, todo feliz, e o pai dele passou e falou assim: ah, muito bem você fazer isso vai fazer bem para o seu corpo e você vai se desenvolver mais forte, insista nessa atividade física útil para você. Aí o Calvin falou assim: putz, ele acabou de estragar minha diversão. Você colocar ali um objetivo, né, um negócio tava ali tão muito, tava tão gostoso, né? brincar, e agora virou sério, né? Então, de fato, os benefícios físicos, mentais, tudo isso que a corrida produz de neurotransmissores, é fato que, independente de você ter um grande objetivo ou não ter um grande objetivo, isso vai continuar. Se você que está treinando para fazer a maratona ou se você está só se divertindo no final de semana, você vai ter a produção de endorfinas, de endocannabinoides, você vai ter melhora emocional, tudo certo. Só que, de fato, se você se tornar uma pessoa obcecada pela performance, eu quero mais, é isso que me define, aí você pode ter uma perda de prazer, uma perda de qualidade de vida, por se tornar uma coisa assim, né, uma obrigação, e aí às vezes até com lesão, né? Quantos corredores a gente não vê que se tornam tão viciados? A gente até fez programa aqui sobre a vigorexia, a pessoa que é viciada na forma física, e isso pode levar a lesão. Então, os benefícios da corrida estão dados e isso ninguém tira, mas você fazer disso uma coisa também obsessiva pode não ser tão positivo. E você falou, doutor, sobre esse desconforto da corrida, né? A gente falando sobre as especificidades, o desconforto na corrida é muito grande para nós, né, mortais, mas para todo mundo em algum modo, em algum sentido, em algum tipo de treino, vai ter bastante desconforto. É isso que muda os nossos padrões cerebrais ou os nossos padrões de pensamento e que pode ajudar, inclusive, a trabalhar um pouco de disciplina, a melhorar o humor em outros âmbitos da vida. A gente vê tantos líderes, grandes líderes, né, que usavam a corrida, inclusive acordavam 3, 4 horas da manhã para fazer corrida, antes de uma rotina muito atribulada, né, e desenvolvida em várias áreas também, doutor. É isso que nos ajuda a mudar os padrões da mente? Sem dúvida, essa persistência que a gente precisa no começo da corrida, todo mundo precisa. Começo da corrida, você fala, por que eu vim fazer isso? Por que eu não fiquei no sofá? Eu podia ter ficado no sofá e resolvi correr. O comecinho ali é difícil. E isso, como a gente falou, né, em outro momento, vai variar de pessoa para pessoa, essa eficiência do exercício, a gente vai sofrer menos, tem gente que vai sofrer mais. Mas isso estimula essa persistência, essa capacidade de superação. E tem algumas dicas, às vezes o ouvinte pode estar falando, Daniel, mas eu já tentei, para mim é muito ruim, esse começo aí me impede de começar a corrida. E tem umas dicas interessantes, né? A forma de lidar com essas emoções negativas, não essas, com qualquer emoção negativa, uma que a gente usa com muito mais
facilidade, mas que não é a mais eficiente, é a distração. Você está pensando em alguma coisa ruim, você está com um problema, não quero pensar nisso. Aí você põe uma música, aí você vai falar com alguém. Ajuda, não vou falar que não ajuda. Então, muitas vezes, aplicando esse princípio na corrida, a pessoa bota um fone de ouvido, a pessoa bota um podcast, a pessoa bota Humanamente. Quantas pessoas não estão correndo agora, ouvindo Alô, Humanamente? corredores, Né? Alô, bora! corredores! Força aí que está passando. Para distrair, para não pensar nisso. Agora, existe uma técnica para a vida, que também funciona na corrida, que se chama de reappraisal ou reavaliação. É você pensar naquilo que você está sentindo por um outro prisma. Então, esse começo, por exemplo, que é difícil, que é cansativo, você pode pensar, em vez de pensar, putz, que droga, por que eu saí do sofá? Você pode pensar, que bom que esse aquecimento já está passando, porque eu sempre sei que depois do aquecimento fica mais fácil. Então, quando você está entediado na corrida, lidar com tédio, às vezes você fala, vou desistir porque eu estou muito entediado. Você pode tentar pensar, tem até um estudo que fez isso, né? Pediu para as pessoas avaliarem, no momento que elas estão correndo, elas fingirem que elas são cientistas ou jornalistas e fazer uma descrição do que elas estão vivenciando. Então agora a minha perna está indo com mais velocidade, ou agora eu estou sentindo mais a coxa, olha, eu estou sentindo o meu pulmão expandindo, e isso significa que eu estou sendo oxigenado. Então, você reinterpretar e focar naquilo que não é negativo, são técnicas que você pode usar durante a corrida e que ajudam você a manter ou a diminuir esse aspecto negativo e se beneficiar, claro, dos aspectos positivos. Então a corrida tem um aspecto negativo desse desgaste, desse cansaço, e tem um aspecto positivo de todo o bem-estar que ela traz. Se você conseguir diminuir esses aspectos negativos, pensando de outra forma sobre a sua atividade, reavaliando aquilo que você está sentindo, você vai diminuir os aspectos negativos e vai ter, portanto, mais recompensa. Vale a pena tentar isso também e também diminuir o ritmo, talvez diminuir a intensidade, diminuir o tempo, fazer um aquecimento um pouquinho mais longo de caminhada. Tudo isso pode ajudar você lidar com as emoções ruins associadas ao começo da corrida. E correr em grupo, né, Rô? A gente falou da sociabilidade, né? Correr em grupo também, né? Traz esse bem-estar, traz novas amizades, boas conversas, no mínimo, e pessoas novas. Uma vez, doutor, eu ouvi de um grande maratonista numa entrevista aqui na Band News FM, que na corrida e na vida tudo passa. Todas as sensações passam, as boas e as ruins. Então não se apega a nenhuma. Verdade. Numa prova mesmo. longa, não se apega a essas sensações, porque elas vão passando ao longo de uma maratona, por exemplo. É isso mesmo. Considerações finais nesse nosso programa especial. Você está correndo quantos quilômetros agora, doutor? Eu já estou chegando a 7. Já estou chegando a 7. Não é o meu treino habitual. Meu treino habitual é em 5. Eu ainda, tá ótimo. Mas estou num pace, estou numa velocidadezinha boa. Assim, eu faço 5 em meia hora. Estou correndo a 10 por hora na esteira. Quando vou na rua, é um pouquinho mais devagar, né? A rua é mais vida real. Tem parece algumas evidências de que correr na rua tende a ser um pouco melhor. Porque você vê a paisagem passando, né? Você cognitivamente é um pouco mais desafiado, na esteira é um pouco mais monótono, mas isso não é... As pessoas às vezes usam isso como desculpa. Se eu não vou correr na rua, então na esteira eu não quero. Não. A esteira tem muito benefício também, pode ir na esteira, mas eu acho que a mensagem é essa, corrida é tão flexível, tão democrático, que dá para começar aos poucos, dá para começar devagar, dá para ir em grupo, dá para ir em dupla. O importante é começar e pensar assim que a parte ruim vai passar e vai ficar a parte boa. A gente nasceu para isso, no final das contas. Temos que fazer uma corrida, hein, do Humanamente. Alô, patrocinadores! Vamos fazer aí uma conexão com o Band News Informa, uma corrida aqui com os nossos ouvintes. Convidando os nossos ouvintes a mandarem mensagens aqui para a Band News FM, falando da experiência da corrida também na relação com a saúde mental. Doutor Daniel Barros, ficamos por aqui. Humanamente, os ouvintes acompanham pela rádio, mas também pelo YouTube com as nossas imagens, programa gravado direto da sala digital e na nossa versão podcast. Boas corridas, bons treinos, Bons doutor. treinos. Até semana que vem. Tchau, tchau.